Bom dia. Hoje é o dia 2 de julho de 2014. Antes de dar início à leitura e comentário, queremos lembrar que domingo nós teremos café cultural com Carlinhos Conceição. Ele vem do Rio de Janeiro para fazer o nosso evento. E para quem desejava adquirir os dois últimos cafés em DVD, Orlando Nucci e Alan Vilches, os dois DVDs já estão disponíveis na livraria. Então, quem adquirir a senha de participação do Café Cultural hoje paga apenas R$20 e a partir de amanhã R$22. No Evangelho, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 4, Allan Kardec fez a seguinte anotação: a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que eles possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre e verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que evita com delicadeza ferir o amor próprio do adversário, ainda que a este caiba inteiramente a culpa. A segunda é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede como sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí a generosidade, mas apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Generosidade, perdão, misericórdia, temas que se comungam, que se conjugam, e um dá valor, dá sentido ao outro. Mas nós temos uma autodefesa muito forte, que se diz: não, mas eu não sou santo. Isso tem nos prejudicado sobremodo, quando precisamos pelo menos exercitar as primeiras vitórias na nossa luta para dominar o eu. Eu dizer que não tenho como perdoar é algo que se vira contra nós mesmos. Todas as vezes que nós agredimos, deveríamos, se tivéssemos um mínimo de sensatez, pensar: e se esta mesma agressão se voltasse contra a minha pessoa? Todas as vezes que eu quero ser misericordioso, será que eu sou misericordioso ou apenas me é conveniente? Algo muitas vezes precisa ser considerado de uma forma diferente do que usualmente nós ouvimos, principalmente em palestras de origem religiosa. É muito comum nós ouvirmos dizer que não deveríamos esperar recompensas. Não deveríamos esperar recompensas, não no sentido de eu só faço isso se eu levar vantagem. Esse, inclusive, é um equívoco cultural do Brasil, ou do brasileiro.
mas que nós devemos sim esperar algum tipo de recompensa de tudo que nós fazemos, sim, porque senão não seria justo que nós esperássemos castigo de tudo que fizéssemos de errado. A lei ela é equilibrada. Todas as vezes que eu faço algo de equivocado, inevitavelmente eu responderei por isso agora, amanhã, com consciência, ou às vezes de forma totalmente imperceptível a nós mesmos. Mas se isso é verdade, também é verdade que todas as vezes que eu faço algo de positivo, isso também gerará retorno. E não é justo que eu não espere o retorno do que eu faço. O que não é interessante é só fazer pensando exclusivamente no retorno, porque aí o foco mudou. Há uma tendência muito grande hoje a nós falarmos muito nessa palavrinha mágica, foco. Nós devemos ter foco. Ok, toda hora que eu foco em alguma coisa, mesmo que eu não pense, eu estou plantando para que algo dali advenha depois. E se eu planto amargura, se eu planto a ausência de misericórdia e de perdão, obviamente é exatamente isso que está sendo plantado e a colheita virá nessa direção. Não é condenável nós esperarmos o melhor, não é condenável nós trabalharmos pensando em amanhã estarmos melhor, tanto fisicamente, materialmente, como espiritualmente. Porque se não fosse assim, não haveria nenhum sentido de nenhum esforço em nenhum momento. Mas a palavra é esforço. Se eu preciso desenvolver esforço, eu vou consumir energia. Se eu gasto energia, seja ela mental, física, emocional, eu devo sim esperar que isso me dê algum tipo de retorno. Nosso defeito, algumas vezes, é que nós não nos preocupamos nem com o retorno, nem com a responsabilidade que pode estar vinculada a qualquer de nossos atos. Dessa maneira, nós caímos sempre, porque o retorno virá. Se eu não estou preparado, em vez de absorvê-lo, eu posso simplesmente nele tropeçar, e isso não é vantagem absolutamente para ninguém. A proposta que Allan Kardec faz, dizendo que se eu digo que não perdoo de jeito nenhum, ou o homem ou Deus vai nos condenar, obviamente essa palavra Deus aí colocada, não é o Deus castigador, o Deus um ser impiedoso que está olhando por nós, mas o sistema em que nós estamos inseridos. Deus é manifesto para nós em nossa vida através de uma lei que no meio espírita nós chamamos de lei natural, tal como está em O Livro dos Espíritos. A lei natural traduz exatamente tudo o que a natureza se propõe a nos dar, seja em troco, seja em produtividade. Já uma vez eu coloquei aqui um exemplo bem comum, que é nós às vezes precisarmos olhar a natureza com um outro tipo de olhar. Quando nós enterramos sementes de feijão, de arroz, de milho, o que seja, nós enterramos muito pouco para o muito que virá depois. Só que quem está na área da agricultura sabe que se fizer nesse plantio a inclusão de sementes com defeitos, sementes que já estão inválidas, ou não vinga, ou se vier a árvore a vingar, será uma árvore com produtividade comprometida. E isso não é bom para ninguém. Imagina alguém pegar um terreno, ará-lo inteiro, depois fazer a plantação de uma gleba inteira de milhos, um milharal, e os milhos saírem todos com poucos grãos e com muitos defeitos. Não terá mercado para ele e, portanto, aquele trabalho estará comprometido. Ainda aí, mesmo com toda a deficiência, nós encontraremos que mesmo tendo plantado poucos grãos proporcionalmente, estaremos recebendo espigas e mais espigas com muitos grãos. Então, mesmo quando a natureza nos devolve algo que nós estamos trabalhando junto com ela nos devolve, ainda que com defeito, ela nos devolve com mais grandiosidade do que nós fizemos, a lei divina não poderia ser diferente. Só que essa lei é equilibrada. Se eu faço a minha plantação defeituosa, obviamente virão defeitos não por culpa, não por castigo, não por punição, mas por reflexão natural da própria lei. O que acontece, por exemplo, e eu acho que todo mundo aqui já viveu essa situação e até vive,
Quando nós estamos numa roda de amigos, e amigos, vamos dizer assim, bem familiares, pessoas que a gente quer muito bem e tem respeito pela pessoa, chega alguém perto de nós e começa a dizer palavras ou histórias totalmente inapropriadas. Como é que nós ficamos? Nós ficamos numa situação extremamente desconfortável. Mesmo não sendo eu quem estou dizendo aquilo, o fato do outro estar a mim vinculado parece que contamina tudo que está sendo colocado. E aí o que nós observamos com o prosseguimento desse papo? Ou os mais calmos ficam apenas para dar suporte, ou os demais simplesmente se retiram. Ou seja, a frutificação é improdutiva. Mas se alguém estiver naquela faixa de sintonia, aquilo tudo desanda. Agora, nesse período de Copa do Mundo, isso é super fácil da gente perceber. As pessoas se reúnem e falam de Copa. Mas queremos saber como é que nós estamos vendo a Copa. Escute durante 3, 4 minutos que você sabe. Um vai dizer, nossa, essa Copa é falta demais. Outro vai dizer, nossa, os juízes estão comprados. Outros vão dizer, mas os times que eram bons nenhum presta. Qual é o foco que nós estamos tendo? O foco do erro, o foco da falha, o foco do defeito. Mas aí alguém vai dizer assim, em compensação, nós estamos tendo a Copa das Copas, porque o povo brasileiro recebe bem. Porque apesar de todos os problemas que nós sabemos que existem, está sendo passada uma imagem de uma alegria que é superior a qualquer desses defeitos. Nós estamos vendo que aparecem atletas que a gente nunca ouviu falar e que são tão bons quanto os outros que a gente imaginava que eram os melhores. O foco continua, o centro continua sendo Copa, mas o foco agora é outro, agora é um foco positivo. Então como é que nós temos focado agora não a Copa, não as árvores, não alguém em específico? Como é que nós temos focado em nós mesmos? Como é que eu penso que os outros me veem? Será que estão me vendo de uma forma feliz? Será que estão me vendo de uma forma infeliz? Mas as pessoas só falam mal de mim. Por que será que as pessoas só falam mal de mim? Só falam mal de mim porque eu sou muito bom? Ou só falam mal de mim porque eu estou dando espaço para que prefiram ou que fique em maior destaque os meus defeitos? Porque nós sabemos que as pessoas boas têm aquelas que se incomodam com a bondade delas e vão falar mal, mas será a minoria. As pessoas boas terão sempre aquelas pessoas que estarão prontas a defendê-las, seja de forma pública ou privada. Porque é uma questão comportamental, é uma questão de posição de vida. Mas nós às vezes não percebemos e saímos optando por criticar. E criticamos e condenamos e destruímos. E aí depois queremos ser considerados misericordiosos. Aí depois chega um momento em que a gente tem que perdoar alguém, a gente já não perdoa. A gente já não tem espaço psicológico, mental e emocional para o perdão. Porque o perdão não é uma atitude que de repente, do nada, ela mergulhou em mim e disse, pronto, agora eu vou perdoar. O perdão é algo que eu faço crescer dentro de mim no meu dia a dia. Quando eu vou exercitando no primeiro momento a tolerância. A tolerância que muita gente acha que já é um sentimento de alta elevação, não é. A tolerância é um degrau que nós estamos desenvolvendo para sermos melhores amanhã. Tanto que quando alguém diz, olha, eu tolero essa situação, tolerar é sinal de que o negócio ainda está travado, ainda não foi digerido. Mas a tolerância é um começo para que um dia eu diga, não, isso já não me incomoda mais. Superei tudo? Não. Eu já saí da intolerância, entrei agora na acomodação. Mas ainda tem uma outra etapa para frente e terão outras ainda. Vai chegar um momento em que alguma coisa desagradável acontece e a gente diz, não, mas isso a gente já compreende e eu posso ajudar a reverter. Você já tem a intenção de mudar o fato. Até que a gente chega num outro momento em que você já não precisa ter intenção nem nada, você não precisa se pronunciar. Você chega e no que você chega muda. Porque agora a sua presença ela é influente definitivamente. Isto se aplica a situações particulares,
as situações familiares, profissionais e as situações gerais. Nós mudamos com a nossa presença. Quase todos os religiosos do mundo inteiro, quando precisa dar um grande exemplo, cita, por exemplo, Mahatma Gandhi. E Mahatma Gandhi não era nem mais nem menos do que um político. Mas quando a gente diz, mas não era político, por que não era político? Era político. Só que a gente está com a imagem tão ruim de políticos, que qualquer um que tenha sido político, que a gente já degenera. Só que ele, apesar disso, onde ele chegava, ele era maior do que qualquer um outro. E quando nós falamos de uma Madre Teresa de Calcutá, não era uma mulher doce. Quem já assistiu os filmes ou quem leu livros dela, vê que ela não era aquela mulher de beiço mole, não. Ela falava duro. E não era com poucas pessoas, não. Ela falou duro, inclusive, com o próprio Papa. Ela sabia o que queria. Então ela não precisava andar se arrastando para que as pessoas a vissem. E nem ela precisava de um grande palco, tanto que ela vai para o lugar mais pobre do mundo e se destaca como a maior personalidade de sua época, ganhando inclusive o Prêmio Nobel da Paz. E um dos prêmios totalmente concordantes com todo mundo e sem qualquer contestação. E a mulher estava num lugar, uma mulher baixinha, pequenininha, se bem que mulher baixinha, pequenininha é um negócio sério, né? Mas ela fazia e acontecia. Desencarna, hoje você vai assistir uma pregação protestante, eles falam de Madre Teresa de Calcutá. A gente vai ouvir uma palestra espírita, se fala de Madre Teresa de Calcutá. Você vai ouvir uma palestra de quem quer que seja, onde quer que seja, se fala de Madre Teresa de Calcutá. Que mulher é esta? É uma mulher que simplesmente sabia o que queria e fazia, deixando bons exemplos. E pouco se importava se ela iria ser presa, se ela iria ser condenada, se ia ser expulsa. Isso era uma circunstância que não dizia respeito a ela. O que me diz respeito, dizia ela, é fazer o bem que eu preciso fazer. Eu tenho que amar até doer, até sangrar e continuar amando. Então são situações que transcendem. Aí essa pessoa, perguntamos, ela perdoa alguém? E não, já não perdoa mais. Ela já superou. Ela tolera, ela já não tolera mais. Ela já superou. Ela é misericordiosa não com essa intenção. Ela é misericordiosa porque ela vive em estágio de misericórdia. No nosso caso, Brasil Espírita, nós tivemos o exemplo de Chico Xavier. Também foi outra pessoa que transcendeu para nós. E transcendeu por quê? Porque era espírita? Não. Porque quando ele desencarnou, esteve presente prestando-lhe homenagens padres, pastores, pessoas da Umbanda, do Candomblé, pessoas da igreja judaica, da igreja católica ortodoxa, todo mundo foi prestar homenagem àquele homem. E por que isso? Porque ele transcendeu. E transcendeu por quê? Porque era um homem misericordioso. A mensagem de hoje era nos convidando exatamente a pensarmos e agirmos com mais misericórdia. Até porque é uma proposta de Jesus. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aqui eu volto para um pontinho que eu coloquei lá mais no início. Quando Jesus diz bem-aventurados os que são, ele está dizendo há uma promessa, portanto faça e espere o resultado. Então não há uma condenação de nós fazermos esperando o resultado. A nossa obrigação seria fazermos o bem esperando o resultado melhor. Quando a gente fizer isso, a gente terá compreendido a lei e os profetas, conforme disse Jesus. Vamos fazer nosso relaxamento. Se pudermos, fiquemos o mais confortável possível. Se tivermos sobrepesos sobre as pernas, podemos nos livrar disso, ficando mais relaxados. Evitemos tensões, angústias e medos. Neste momento, nós deveríamos desenvolver em nós momentos claros de esperança, momentos lúcidos de gratidão. Estes momentos de reflexão, de meditação, que antecedem o nosso magnetismo coletivo, são momentos preparatórios para que nós, inclusive, desenvolvamos e repitamos estas experiências todas as vezes que nos encontrarmos em algum local ou em algum tempo
de uma maneira um tanto quanto desorganizada emocionalmente. É um momento em que nós precisamos dizer para nós mesmos: eu mereço o bem, eu mereço o melhor. É um momento para nós dizermos, não com qualquer sentido de nos sentirmos os melhores do mundo, mas de nunca nos posicionarmos como os piores. Nós não poderemos ainda nos considerar o suprassumo da perfeição, mas sabemos que a perfeição nos aguarda e que estamos caminhando para ela. Muitas vezes, nós nos anulamos muito perante os outros, perante a vida, perante nós mesmos. Mas precisamos dizer, por menor que eu me sinta, por menor que eu seja, e por menos significante que eu me perceba percebido pelos outros, eu sou eu. Eu sou um ser humano. Eu sou uma pessoa. Por isso mesmo, eu mereço estar bem. Eu mereço sim as bênçãos da paz, da harmonia, da alegria, as bênçãos do amor. Eu mereço as bênçãos da vida, da saúde. Eu mereço as bênçãos dos bons relacionamentos. Eu mereço a bênção de viver. E se é para viver como Deus quer, tenho certeza que Deus deve estar dizendo: queira viver, e queira viver melhor. Eu te ajudo, a vida te ajuda, todos podem te ajudar, mas ajude-se. Então, neste momento em que temos consciência, ou que estamos buscando essa consciência, de que somos merecedores do melhor, de que somos filhos de Deus, de que aqui estamos para receber bênçãos diretas, bênçãos consistentes. Nós, nesse momento, vamos inspirar profundamente, e na inspiração diremos para a nossa própria alma, para o nosso coração, e exteriorizando em direção a Deus: Deus, dá-me vida. E expirando, dizemos muito obrigado. E inspiramos novamente: Deus, eu mereço as tuas bênçãos, Senhor. E expirando, agradecemos. E inspirando novamente, iremos pensar: Deus, sou filho do teu amor, que o teu amor me abrace e me envolva. E expiremos agradecendo por esse amor. Inspiremos e expiremos. Inspiremos em busca de harmonia e expiremos gratidão. Os amigos espirituais já nos prepararam o ambiente para que tenhamos o melhor para as nossas vidas. E os nossos amigos magnetizadores aqui encarnados começam a nos doar fluidos de refazimento, fluidos de boa energia. E este universo em que nos encontramos, saturado das bênçãos dos amigos espirituais e dos companheiros encarnados que se propuseram a nos ajudar, este ambiente nos oferece a oportunidade de assimilarmos tudo de bom que precisamos. Ao inspirarmos, digamos: Pai nosso, dá-nos o teu amor. Ao expirarmos, digamos: Pai nosso, muito obrigado pela vida. Ao inspirarmos novamente, digamos a Deus que precisamos dessa harmonia. E ao expirarmos, agradeçamos
porque tudo isto penetra o nosso campo mental, campo físico, e se distribui em energias sutis no nosso mundo íntimo, trazendo-nos tudo aquilo, ou possibilitando tudo aquilo que nós podemos conquistar para o nosso próprio benefício. Inspiremos profundamente, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. E expiremos dizendo: muito obrigado, meu Pai. Inspiremos, pedindo as bênçãos de Deus, pedindo aos nossos amigos espirituais que nos abracem, que nos sustentem, porque, como quase cegos pela vida, precisamos da mão segura de um bom guia para nos orientar e nos afastar dos perigos. Peçamos a Deus forças para fugirmos dos perigos e tentações. Peçamos a Deus forças para vencermos os perigos e as tentações. Peçamos a Deus que infunda em nossa alma o desejo de sermos misericordiosos, que tenhamos misericórdia dentro de nós, que exercitemos as nossas forças na direção de sermos melhores. Estas energias que absorvemos podem muito bem nos fortalecer nas nossas decisões. E podemos, aproveitando este momento de energização coletiva, pedir ainda a Deus que todas as vezes que estivermos em alguma dificuldade, nos lembremos deste exercício de saúde espiritual, e que em meio a qualquer problema inspiremos profundamente e peçamos a Deus a força para vencermos as tentações, para não cairmos nos erros. Levemos em nossa mente esta mensagem de hoje. Em todos os momentos, peçamos a Deus forças para vencermos as tentações e as dificuldades, inspirando profundamente. E quando expirarmos, devolvermos a Deus a nossa gratidão. Os nossos magnetizadores vão magnetizar as nossas almas. Mas são muitas as energias, muitos os fluidos no ambiente. Aproveitemos tudo isto. Fiquemos em silêncio, em oração profunda, fazendo e repetindo a respiração, agradecendo e pedindo a Deus e agradecendo, fazendo com que tudo isso perdure no nosso dia e que, envolvidos nessas boas vibrações, estejamos melhores em tudo aquilo que viemos buscar nesta manhã, nesta casa. Os amigos espirituais continuam nos envolvendo. Fiquemos em oração e em silêncio, dando a eles a oportunidade de nos ajudarem ainda mais, ainda melhor.